Palmeiras, a reclamação foi muito forte. Contato direto com o Alexandre Silvestre na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Conta pra gente como que repercutiu aí no Verdão a arbitragem de ontem. Boa noite, Michele. Boa noite, Salazar, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O povo aqui tá bravo, Michele. Repercutiu muito mal a arbitragem de ontem. Falta de critério na opinião dos palmeirenses. O VAR interferindo diretamente. A arbitragem tendo 2 pesos e 2 medidas. Eu acredito até que vocês vão mostrar aí o áudio, né, do VAR, e vão falar um pouquinho mais também sobre essa polêmica da Ana Paula, que estava lá, a chefe da arbitragem paulista, num camarote do São Paulo, postando fotos, enfim. Aí já criam também teorias da conspiração. Eu queria chamar para a roda, Michele, até porque a gente já ouviu o Abel Ferreira pistola na reportagem do jogo, chamar para a roda a diretoria do Palmeiras, porque o Abel ficou muito bravo, ele já é esquentadinho. Os jogadores na zona mista me pareceram mais ponderados, chateados, porém digeriram melhor as polêmicas do apito ontem, mas o Abel nem tanto. E o vice-presidente Paulo Boazzi muito menos. Esse aí saiu atirando para tudo quanto foi lado. Vamos ouvir o dirigente palmeirense. O Palmeiras hoje precisa se manifestar em relação ao que aconteceu aqui. Nós, nos últimos anos, disputamos mais de 10 finais, ganhamos, perdemos, mas não aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Tivemos uma interferência direta no resultado da partida pela arbitragem. Tivemos um pênalti marcado do Marcos Rocha, totalmente fora da regra. Tivemos invasão na cobrança do pênalti, que o VAR tem que chamar. Tivemos invasão do Banco do São Paulo, tivemos um tratamento para o nosso treinador de uma maneira e para o treinador de São Paulo de outra maneira. Tivemos um pênalti no Gustavo Gomes. Tivemos uma série de inversão de faltas. Então, hoje se faz necessária uma manifestação do Palmeiras, porque, infelizmente, a partida teve interferência da arbitragem, o resultado da partida. E o que a gente espera é que no próximo jogo, o jogo não tenha interferência da arbitragem. Tá aí a palavra do vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boazzi, cornetando a arbitragem, reforçando aqui a Ana Paula, a chefe da arbitragem paulista, estava num camarote no Morumbi, mas a federação divulgou uma nota agora há pouco dizendo que era um camarote da própria federação e não do São Paulo. E quem apita o jogo de domingo no Allianz Parque será o Rafael Claus, para a alegria do Rogério Ceni, que disse que ele poderia ter apitado inclusive o jogo de ontem. Era para apitar os dois, que o Rogério põe a mão no fogo. O Rogério, o Abel veremos. E eu volto já já para falar do time. Muito bem, e toda essa reclamação da diretoria palmeirense, tudo tem sentido? Não. Ou apenas a questão do pênalti? O que vocês acham? Tá, ele falou de invasão do Banco do São Paulo, falou de invasão no pênalti. Espera um pouquinho, gente. Tratamento Calma. diferenciado aos treinadores. Os lances treinadores. polêmicos a gente vai discutir, pênalti, não pênalti, aí você pode até reclamar, faz parte, né? Mas você não pode tirar o mérito na vitória do São Paulo ontem em função de tudo que aconteceu. Eu acho que aí a gente tem parte, Salazar, faz parte do jogo. Sim, faz parte do jogo. O Palmeiras precisava dar uma resposta ao seu torcedor pelo que aconteceu. A resposta foi dada, mas cabe a nós não cairmos aí nessa ladainha. Mas eu acho que tem uma linha muito tênue aí em o que é tirar o mérito. Porque, por exemplo, eu aqui acabei de falar, o São Paulo jogou muito bem, mereceu a vitória. Falei até que merecia ter feito 3-0. Só que o primeiro pênalti acontece com o placar 0-0. Na minha opinião, não foi pênalti. E aí, 0-0, você dá um pênalti equivocadamente, você influencia no resultado. Aliás, mas aí, ó, São Paulo em casa muito mais confortável. equivocadamente,
é na minha, na sua opinião e na do diretor do Palmeiras. Ex-árbitros que hoje comentam futebol, até os ex-árbitros com essas novas recomendações, dizem, disse, a Renata Ruel, que é da ESPN, a Ruel disse que não foi pênalti e o Salvio disse que foi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu concordo com você. Para mim, isso não é pênalti nem aqui, nem na Champions League, nem no raio que parta. O grande problema é o seguinte, quando o adversário, o São Paulo, outros 2 gols também. O São Paulo dentro de casa, numa final de campeonato, num clássico, sai na frente. Isso muda completamente, não só o placar. A estratégia do time que está em vantagem muda, você torna esse time mais confortável no jogo, joga a pressão para o outro. Então não tem como falar que a atuação do árbitro não influenciou no jogo. E para mim esse é o grande problema. E tem 2 outros lances que o São Paulo reclamou. Eu só quero falar uma coisa sobre esse lance do VAR. Para mim não foi pênalti. O movimento do Marcos Rocha é o movimento de quem não quer ampliar o espaço. É um movimento natural. É um movimento de quem não quer. E a regra... A bola vem. O que eu faço para minha mão não bater na bola? Uma das recomendações... Ele inclusive tá assim, É o movimento de quem não quer pôr a mão. Uma das recomendações para que esse pênalti fosse marcado era um movimento antinatural. E não há nenhum movimento antinatural. Qualquer pessoa que você tentar jogar algo, chutar uma bola, a reação é essa. E ele ainda sai da bola. Quem alega que a mão dele está espalmada aqui, claro, se você olhar a imagem até o final, claramente, ele está recolhendo a mão e a mão dele fecha na sequência. É um movimento, só claro que é tão rápido que ele ainda tem, que no meio do movimento a bola pega. Ele tem um movimento natural de fugir da bola, de recolher o braço, de fugir da bola para não se machucar. Esse é um movimento natural do ser humano. E ele tem a preocupação de não tocar na bola, justamente preocupado com esse negócio de pênalti. Não foi pênalti, ponto. Agora eu quero chamar a atenção aqui, o árbitro, quando fala com o VAR, o árbitro do jogo, Douglas Marques das Flores, quando ele fala com o VAR... A gente vai ver isso, peraí, a gente vai ver. A gente vai ver que eu quero destacar a conversa deles. Porque o presidente ia reclamar de outros 2 lances. Vai ser agora, falar dos outros 2 lances? Fala dos lances, Fini, dos outros 2 lances agora? Antes, isso, e depois do áudio. Pra mim, o pênalti que eles pedem ali no lance do Wesley, né? Que a bola bate no pé de jogador de São Paulo e só bate na mão, não tem nenhum cabimento. Aqui não tem nenhum cabimento, eu acho que não vale nem a pena a gente perder tempo. Agora, este lance do Gustavo Gomes que a gente está vendo agora na tela, pela próxima imagem, tem essa imagem que dá para ver o puxão, mas enfim, não, essa imagem. Essa imagem para mim é o seguinte, é inaceitável, não chamar, esse aí não tem cabimento. Isso não é pênalti. Isso aí não existe. Isso claro, não é nada, não é pênalti. Mas agora, só um parênteses. Se o árbitro foi chamado... Ele tinha que ir. Se foi chamado, se ele foi chamado lá pela cabine do VAR para observar o lance do Marcos Rocha, deveria ter sido chamado também para ver esse lance. Para o terceiro, não o segundo. Não, eu tô falando do toque de mão, Sim, Salazar. O toque de mão não tem que ser chamado. Ele tinha que ser chamado. Não, o toque de mão Se ele foi chamado para o do Marcos Rocha, ele tem que ser chamado. Ele foi chamado para o do Marcos Rocha porque o VAR entende, o VAR tinha uma opinião contrária. Mas o árbitro não deu pênalti e o VAR... Olha, Salazar, vem analisar porque tem um possível pênalti. Das duas, você não está entendendo o que eu estou falando. Não, eu estou entendendo. Não, você não está entendendo. Você está falando que está fora da regra, isso não existe. Não é que como não existe fora da regra. Não existe, está errado. Houve um lance, bola de mão dentro da área, o VAR, a mesma situação, Salazar. Como não? Garrafa, presta atenção. Como não é, Salazar? Se no lance que ele interpreta que não foi pênalti, no lance da mão, o árbitro olhou e interpretou, não foi. E no do Marcos Rocha também. Deixa eu falar. O árbitro na cabine olha e concorda que não foi. Segue o jogo. Mas peraí. Mas ele... Salazar, por gentileza, pera um pouquinho. Você não está entendendo o que eu estou falando. O cara que estava na cabine que concordou foi o mesmo cara que não teve o mesmo critério. É isso que eu estou falando, Não é que não teve o mesmo critério. Opa, Salazar, não é possível, velho. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você está falando que está errado. O que aconteceu não está errado no senhor. Não está errado, não é que protocolo. O que você acabou de falar é o seguinte, que o cara lá da cabine, ele também entendeu que não foi. Só que o cidadão que não entendeu que não foi o mesmo que entendeu que foi. Então faltou critério para esse cara, pô. É isso que eu estou te falando. Uma coisa, a gente não está discutindo a falta de critério do VAR. Mas não, eu estou discutindo. Tudo bem, agora você pode até estar entendendo. discutindo a falta de critério do VAR. Agora você está entendendo. Não é. Continua errado, Garrafa. Porque ele não deve chamar o árbitro para assistir esse lance no monitor. Por que do Marcos Rocha ele tem... Por que o outro chamou? Foi o árbitro que pediu? Não existe, o árbitro nunca pede. Então, mas o outro ele chamou o árbitro. O outro ele chama porque ele entende que há... Deixa eu falar. Eu já entendi, Salazar, você não precisa desenhar. Deixa eu falar.
ele entende que há um possível pênalti num lance que o árbitro não deu. Mas é isso. Aí ele chama e fala assim, Ele não está quem é que entendendo, ele não tá assistir? entendendo o que eu estou falando, gente. Eu entendo. Salazar, você não está entendendo Não, o que eu eu estou estou falando. entendendo, você que não está, Não. Rafa. Você não está entendendo o que é Vocês de casa protocolo e o que é entenderam, critério. E Só isso. vocês vão tirar Tá as bom. conclusões de vocês. Só E isso. vocês vão tirar Tá as bom. conclusões de vocês. Não, e a gente acabou não falando do lance do Gomes. E o lance do Gomes, este sim, o VAR deveria ter chamado o árbitro para assistir e ele Ele tenho deveria muita chamar. dúvida e talvez daria esse Para mim pênalti. também não foi pênalti esse O do lance aí. Gomes, o Igor Salazar, Gomes, pera só um minuto, o Igor Salazar. Gomes desiste de ir na bola. Ô, Salazar, tela pera um aí. pouquinho. Gomes Se desiste. só você falar, fica difícil, Não, não Salazar. sou eu falando, É só você também tá falar. falando. Do lance do Gomes Inclusive eu não falei. fui eu que chamei esse lance. Ah, pô, parabéns pra você, que você Não é chamou o lance. parabéns, eu tô Você chamou. concluindo. Então posso dar minha opinião sobre Fala esse sua lance, que você já falou 30 vezes sobre esse Fala uma lance? vez, Então eu fala. vou ser bem claro. Esse também não foi pênalti, o do Gomes. Também Não não. é esse que tá mostrando Não foi agora. também. Não O foi. do Gomes. O do Gomes. Não é esse aí, ó. pra Esse mim. daí- Esse não foi. Esse o não cara da cabine do VAR poderia ter chamado o árbitro, mas ele não entendeu que foi pênalti, por isso que ele não É chamou. agora, Ó, é agora. Esse daí. Esse aí. É a terceira imagem, essa não dá Isso. pra ver nada. É a terceira imagem. Essa Vai passar daí- mais uma. Nessa aí dá pra ver a mão, olha lá, puxou. Nossa, pelo amor de Deus. Houve a mão lá na Tem a frente? terceira. A terceira, essa é a melhor. Essa é a melhor então, imagem. vou emitir minha opinião. Ó, o Igor Gomes não vai. eu não bola. posso falar, Salazar. Por gentileza. Fala, Garrafa. Estou querendo dizer que o Igor Gomes, ele estica o braço, mas no meu entendimento, Eu não esse é o entendi. meu entendimento, ele não obstrui a passagem do Gomes. E tem um outro quarto lance, que é o gol... Ele inclusive- está atrás, como ele vai obstruir? É a minha opinião. Não, mas ele está atrás. Não, Ele ele- não tem como obstruir se ele estiver atrás. Vamos atrás, ele põe o braço na frente. O Igor isso, Gomes o Igor- está atrás do isso. Gustavo Gomes. Tá, e teve um outro lance também, que é o gol do Caleri, o terceiro gol do São Paulo. O Caleri, as câmeras mostram que o Caleri segura a camisa, me parece Também que é do... não foi nada. E também não foi nada. Então, para deixar bem claro, a minha opinião, o Salazar tem a opinião dele, eu tenho a minha. Das 4 opiniões, dos 4 lances, nenhum deveria ser O marcado. do Gomes O VAR atrapalhou o jogo. O do Gomes eu tenho dúvida, mas tem uma questão também. Eu também tenho dúvida se o Gomes não estava impedido, viu? Tá. Porque se ele está impedido, Então, aí ó, não tem vamos pena. ver o seu aí, ó. Silvestre, volta aqui. Volta aqui. A ordem agora no Palmeiras é pensar no próximo jogo. Já dá pra saber se o Danilo volta pra grande final? Ó, antes eu queria só dar um pitaquinho, porque eu não aguento. Não foi pênalti. Tudo bem, beneficiou meu time. Eu acho ridículo o que estão fazendo com o futebol brasileiro. Não só no Brasil, viu? Esse negócio de botar a lupa em tudo quanto é lance, qualquer relada na unha é pênalti. Pra mim não foi pênalti, Michele. Sobre o Danilo. O Danilo voltou a treinar normalmente, liberado pelo departamento médico hoje, na reapresentação dos jogadores. Agora vai depender da evolução dele. Ele que desfalcou o Palmeiras contra o Bragantino, na primeira final diante do São Paulo, pancada na coxa. Eu imaginava até que ele fosse jogar ontem, mas parece que a pancada foi mais forte do que eu imaginava, tanto que ele não participou desses jogos. Vai depender da evolução. O Danilo fez muita falta no meio-campo do Palmeiras ontem. O Jailson não conseguiu substituí-lo à altura. Outro que está voltando é o Kusevich, que é reserva, deve ficar no banco, estava na seleção chilena, já treinou hoje e deve ficar à disposição para o jogo de domingo. Por falar em jogadores do Palmeiras, o Renan, zagueiro, formado aqui na base, 19 anos, foi bem aproveitado pelo Abel no ano passado, jogou até a semifinal contra o Atlético Mineiro no Mineirão, fez uma ótima partida, caiu um pouco de produção, não tem sido muito utilizado, é a última opção da zaga, está sendo negociado com o Red Bull Bragantino por empréstimo. Detalhes no site Gazeta Esportiva, tem matéria e nota lá a respeito do Renan no Bragantino. E para o jogo de domingo, capacidade no Allianz Parque reduzida, cerca de 25% dos assentos estarão interditados por conta da montagem do palco. É o setor norte do Allianz Parque, onde costumam ficar as organizadas, que serão reposicionadas num outro pedaço lá do Allianz Parque. Portanto, o público que poderia passar de 40 mil para esse jogo vai ficar na casa dos 30 mil torcedores para Palmeiras e São Paulo, domingo, 4 da tarde. Estarei nessa, Michele. Perto de 10 mil torcedores, diminui um pouco a atmosfera. Diminui um pouco a atmosfera. Justo da área popular, né? A torcida do Péssimo, Palmeiras vai péssimo. fazer uma grande festa, mas diminui a atmosfera. Agora, a grande notícia, olha por que a gente está falando que é aberto a decisão. Olha quem volta, Palmeiras. Danilo, velho. Melhor jogador do time. Volta o Danilo, Aí- entendeu?
Então é um grande jogo, mesmo aí com o palco Ele montado. fez o gol contra o Corinthians, não fez? Fez Aquele o gol, gol. Renato Augusto, Baita fez o jogador. gol, baita jogador, assim como o Nestor, para mim, dois caras que estão fazendo a diferença no Campeonato Paulista. É o Danilo pelo Palmeiras e o Nestor pelo Ô, São Paulo. Salazar, e olha só, o São Paulo, né, que vinha capengando até agora, tá equilibrando e tá com vantagem em cima do Palmeiras. Olha, olha o que o São Paulo já Parabéns, fez. Rogério Ceni, temos que dar Independente de parabéns. ser campeão, né, Mi? Independente de ser campeão. Olha o que já fez o São Paulo. Estamos aqui na dúvida quem vai ser o campeão. Quem viu o São Paulo ano passado e tá vendo esse São Paulo que o Rogério tá fazendo com essa garotada? E o de destaque, admirar. né? O último campeão invicto continuará sendo o Corinthians 2009. Palmeiras perdeu, não vai ser mais invicto, se for campeão. Resultado da enquete, o título paulista já é de São Paulo ou tá em aberto? 55% dos votos, o que é? Já é de São Paulo. Ai, difícil, será? né? Eu não sei. Então, olha, é difícil demais dar essa opinião. O Palmeiras se representou na manhã desta quinta-feira, após perder a primeira final do Campeonato Paulista para o São Paulo, por 3-1. Kusevic e Danilo foram as novidades na atividade na academia de futebol. A ausência em todo o mata-mata do Paulistão, o zagueiro voltou depois de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo com o Chile, enquanto o volante ficou fora dos confrontos contra o Red Bull Bragantino e São Paulo por um trauma na coxa esquerda. O retorno do meia-campista é uma novidade importante, pensando na segunda decisão, em que o Palmeiras precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para levar a final aos pênaltis. Os 2 jogadores participaram de atividades técnicas no gramado, enquanto os titulares na partida de ida fizeram atividades regenerativas. O Verdão terá mais 2 treinos até o jogo de volta, domingo às 16 horas, no Allianz Parque. Caso a volta de Danilo seja confirmada, Jailson é quem deve ir para o banco de reservas.